Muito bom dia, a paz do Senhor esteja com você. Mais uma manhã estamos aqui, é um privilégio poder estar estudando a palavra junto com você, amém? Eu sou Wagner Ismael Lemes e esse é o nosso Devocional da Manhã. E também já te convido a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, se você já me acompanha ou se você está aqui pela primeira vez também já te convido a se inscrever no canal, você ativar o sininho das notificações. E tem outro recado para você. Se você está pela primeira vez aqui, você vai ficar sabendo hoje. Quem já está me acompanhando já sabe que eu estarei sorteando um livro, um guia prático da interpretação da Bíblia. Um livro poderoso para te ajudar a interpretar a Bíblia, você que gosta de estudar. E para você estar participando, você pode assistir o vídeo devocional de segunda-feira. Eu vou deixar o link aqui embaixo, onde eu vou explicar como que você faz para estar participando do sorteio desse livro, tá bom? Mas quem ganhar vai ter uma ótima ferramenta de estudo aí, tá bom? Graças a Deus. Então vamos continuar a nossa leitura no livro de Apocalipse, hoje no capítulo 18, a parte B do capítulo. Nós vamos falar ou dar continuidade à questão da queda de Babilônia. Então, para nós relembrarmos aqui, Babilônia na verdade é um código que João recebeu para passar para a igreja, mas que Babilônia representa justamente Roma, ou o Império Romano, da época dele, né? Então, quando a gente fala do Apocalipse, a gente está falando de algo que foi escrito para a igreja da época de João. Quando ele escreveu, a igreja estava sendo perseguida pelo Império Romano. E a gente sabe, se você estudar a história da igreja, se você estudar a própria história do mundo, você vai ver que no período em que o Apocalipse foi escrito, né, no Novo Testamento, início da igreja, quem dominava era o Império Romano, e ele dominava de forma mundial, né, em todas as regiões daquela época o Império Romano dominava. Tanto que foi o Império Romano que permitiu que Jesus Cristo fosse crucificado e morto, né? Então foi por conta do Império Romano que isso aconteceu. E os soldados romanos, então, que estiveram ali com Jesus crucificando ele, e esses mesmos soldados romanos, né, a mando do Império Romano, eles mataram muitos cristãos ali na era da igreja. Então, quando João escreveu o Apocalipse, ele escreveu para essa igreja a fim de orientar e de consolar os irmãos que estavam passando pelas perseguições do Império Romano. E quando a gente fala agora de forma profética, porque João ele acreditava que tudo isso que está escrito no Apocalipse fosse acontecer nos dias dele ainda, né? Mas a gente sabe que, como ele era homem, ele não sabia das coisas, o propósito era divino e não humano, então muitas coisas se refletem no nosso dia. Ou seja, profecias que foram dadas por Deus, né, pelos anjos, e escritas no livro de Apocalipse, iriam se cumprir ou vão se cumprir ainda nos próximos tempos, né? A gente não pode definir quais serão esses próximos tempos, mas a gente sabe que nesse futuro próximo aí as coisas já irão se concretizar. Então, dado esse pano de fundo, nós falamos aqui sobre Roma. Ontem nós falamos sobre a queda de Roma, que seria a Babilônia. E justamente Roma, o Império Romano da época, ele mandava ou comandava o mundo inteiro, e quem se aliasse ao Império Romano seria bem sucedido, teria prosperidade, teria tudo de bom e do melhor, e em grande fartura, abundância, né, de produtos, materiais. Só que aqueles que se aliaram ao Império Romano também iriam sofrer a queda, ou junto com a queda de Roma, do Império Romano, eles iriam sofrer também. Então nós vamos dar continuação ali no versículo 14, que diz assim: eles dirão, ou seja, aqueles que estiverem conectados, que aqueles que estiverem junto com Roma, né? Foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam, todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram, nunca mais serão recuperados. Os negociantes dessas coisas, que enriqueceram à custa dela, ficarão de longe amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão, gritando: ai, a grande cidade, vestida de linho fino, de roupas de púrpura e vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas uma hora, lembrando que esse termo uma hora refere-se a um curto espaço de tempo, não é uma hora específica, né? Não é uma hora que nem a gente tem hoje, 60 minutos. Mas aqui a relação é com um curto espaço de tempo, ou seja, muito rápido. Algo que vai acontecer muito rápido, uma queda muito rápida. Em apenas uma hora
tamanha riqueza foi arruinada. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos os que ganham a vida no mar ficarão de longe. Ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão: que outra cidade jamais se igualou a essa grande cidade? Então, mais uma vez, lembrando que a gente está falando aqui de Roma, que é de onde o Império Romano dominava as nações na época. E nos nossos tempos futuros, o Império Romano há de voltar à tona novamente, de alguma forma. A gente não sabe se é uma forma de poder político, econômico ou religioso. Mas alguma forma de poder Roma vai exercer sobre o mundo. E a gente acredita que dali surgirá o anticristo. Ele terá muita ligação, uma ligação intensa com Roma. E lembrando também que o anticristo ele não vai dominar somente na esfera religiosa, ele vai dominar também na esfera política e social, ou na questão econômica também, né? Ele vai ter um poder mundial, só que esse poder vai emergir muito provavelmente pelo que a gente vê de Roma, só que Roma também vai cair. O poder, ao mesmo tempo que ele vai se elevar, ele vai cair. E aqui continua dizendo assim: lançarão pó sobre a cabeça e lamentando-se, chorando, gritarão: ai, a grande cidade. Por que esse termo grande cidade? Algumas vezes a gente vai encontrar a grande Babilônia. Por quê? Porque a grande cidade refere-se à cidade que dominava o mundo. O Império Romano da época dominava o mundo. Então eu reforço muitas vezes essa informação para que você possa entender de forma mais clara, tá? Graças à sua riqueza, olha só o que eu expliquei para você antes, olha só. Graças à sua riqueza, nela prosperaram todos os que tinham navio no mar. Por que ele cita isso? Porque na época era muito mais comum um transporte pelo mar. Na época eram as caravelas, né? Só que era muito mais demorado também. Então quem tinha um navio conseguia transportar grandes cargas de um continente, digamos, para outro, né? Então a gente tem esse termo aqui porque aqueles que eram os comerciantes da época, eles lucravam muito, eles se tornaram ricos, eles prosperavam financeiramente de forma intensa, né? Em apenas 1 hora ela ficou em ruínas. Celebre o que se deu com ela, ó céus. Celebrem, ó santos apóstolos e profetas. Aqui começa a trazer a igreja, começa a trazer o povo de Deus, trazendo aqui, saltando aqui do texto, né? Deus a julgou, retribuindo o que ela fez a vocês. Então a gente sabe que o Império Romano ou Roma, né, foram os que propiciaram a morte de Jesus, foram quem perseguiram os cristãos. Então um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou ao mar e disse: com igual violência será lançada por terra a grande cidade da Babilônia. Olha só, antes aqui citava a grande cidade, e aqui a grande cidade de Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Eu falei ontem, mas a fim de reforçar para você que está me acompanhando, por que existe o termo Babilônia? Justamente uma forma ou um código, melhor dizendo, para o povo da época entender que o texto aqui do Apocalipse está referindo-se a Roma, ao Império Romano. Mas se fosse escrever aqui Roma, Império Romano, na época iria causar um problema muito maior do que já estava sendo causado. Então era uma forma codificada, talvez dizendo assim, de os cristãos, do povo de Deus, entender que aqui João estava referindo-se a Roma, ao Império Romano, ao poder que Roma tinha na época, que Roma iria cair, o poder de Roma iria cair. Então ele continua dizendo assim: nunca mais se ouvirá em seu meio o som dos arpistas, dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trombeta. Nunca mais se achará dentro dos seus muros artífice algum de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras de moinho. Nunca mais brilhará dentro de seus muros a luz da candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Nela, olha só agora o versículo 24. Nela foi encontrado sangue de profetas e de santos. Ou seja, aqui é uma referência direta à morte tanto de Jesus quanto de profetas e quanto da igreja, do povo de Deus, o povo de Israel, muitos que morreram por conta do evangelho, por conta de crerem em Deus, de não adorarem ao imperador, que existia o culto ao imperador, que era uma obrigação imposta. Então aqui, nela foi encontrado sangue de profetas e de santos e de todos os que foram assassinados
na terra. Então Roma tinha um débito imenso, enorme para com Deus. A idolatria que existia naquela época dentro de Roma era muito grande e isso saltava aos olhos de Deus como uma forma maligna, né? Tanto que esse versículo está em Apocalipse 17:6, que eu quero ler com você aqui também, que diz assim: vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Aqui no versículo 17 a gente está falando sobre a mulher montada na besta, que seria propriamente Roma montada no anticristo, né? Ou seja, os dois em conluio, né? Os dois juntos participando ou promovendo a morte de cristãos, do povo de Deus. Isso aqui é algo muito intenso, muito forte. Uma das coisas que a gente pode dizer também é que nos últimos dias, após o aparecimento do anticristo, haverá uma unificação e a gente não pode dizer que o anticristo será somente anti o próprio Cristo. Ele é anticristo por quê? Para os cristãos. Ele é anticristo, mas ele vai ser anti todo tipo de religião. A ideia será que não existam religiões, porque hoje a religião, vamos usar o termo aqui, tá? Estraga a humanidade. É essa visão de políticos, é essa visão dos grandes. A religião estraga a sociedade, divide as pessoas. O que faremos então? Uma forma de eliminar a religião. Então isso será anticristo, ou seja, anti todos aqueles que creem em Cristo ou qualquer outra forma de religião também. Tá bom? Graças a Deus. Então ficamos aí com o capítulo 17. Amanhã nós vamos ler o capítulo 18, dando continuidade ao nosso estudo no livro de Apocalipse. E, aliás, no 19, né? Nós lemos hoje o 18, nós vamos para o 19, que será uma continuação ainda também daquilo que nós temos falado aqui a respeito da queda de Babilônia. Amém? Graças a Deus. Vamos orar nesse momento, agradecendo ao nosso Deus pela sua misericórdia, graça e bondade. E também agradecer porque Deus está nos avisando de tudo que irá acontecer. Independente da sua interpretação, da sua crença de a igreja estar aqui ou não na grande tribulação, nós cremos que se estivermos aqui, nós seremos guardados e estamos sendo avisados justamente por um motivo, para a gente não cair no engano. Simplesmente por conta disso. Deus vai nos guardar e nós não vamos cair no engano. Amém? Graças a Deus. Então vamos orar e agradecer ao nosso Deus. Pai, obrigado por essa manhã, pela tua misericórdia e bondade. Obrigado por cada pessoa que está aqui comigo, cada homem e mulher. Senhor, guarda nosso coração, Senhor, nesses dias que vamos viver tão intensos, ó Pai. Deus, que Tu possa guardar a nossa mente, o nosso coração em Ti, Senhor, e que a Tua palavra esteja enraizada dentro de nós. E assim possamos frutificar, Senhor, através da nossa vida, Senhor, diante da Tua presença, que os frutos do Espírito, Senhor, eles possam realmente agir dentro de nós, Pai. E esses frutos, eles possam realmente, mostrar, Senhor, através da nossa vida, o que nós temos dentro de nós, que é a Tua luz, que é o Teu Espírito, que é o Teu poder agindo dentro de nós. Obrigado, Senhor, por esse momento de estudo da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu tem nos sustentado. Continua a guardar as nossas vidas, a cada um que está me assistindo no seu lar. Senhor, que Tu esteja guardando e livrando de todo mal. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, que Deus abençoe tua vida, foi muito bom estar aqui com você nessa manhã. Amanhã eu espero você. Eu estou aqui todos os dias, de segunda a segunda, com o nosso devocional da manhã. E também já quero avisar vocês aqui que logo após terminar o livro de Apocalipse, nós vamos iniciar um novo livro que será muito impactante na vida de vocês. E principalmente para aqueles que estão precisando de uma transformação na sua vida. Eu tenho certeza de que vai ser impactante. Nós vamos iniciar o livro de Provérbios e nós vamos falar de prosperidade financeira, espiritual e prosperidade familiar. Vai ser muito bom e eu quero convidar você a estar aqui comigo todos os dias. Eu vou estar anunciando, então vem me seguindo aqui, entra no grupo do WhatsApp para você ter mais informações e com certeza a tua vida vai ser transformada. Você pode convidar mais pessoas para estarem aqui e eu tenho certeza de que algo extraordinário vai acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Até amanhã. Que Deus abençoe tua vida.